Boa noite, queridos. Boa noite a todos também que nos assistem em suas casas. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe grandemente nesta noite e que sejamos alcançados pela palavra que Ele certamente aplicará aos nossos corações. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvidas. Nós estaremos ao som de uma música solene. Eu quero convidar toda a congregação que, se possível for, se você puder e quiser, curve as suas frontes. Você que está em casa também poderá fazê-lo simultaneamente. E nós estaremos nesse momento fazendo um momento especial de intercessão a Deus pelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, não só nas UTIs, nos casos graves de Covid, mas também aqueles outros também que nós sabemos que estão passando por momentos difíceis de saúde. Eu confesso a vocês que eu devo ter pelo menos uns 25 nomes na minha agenda de oração, diariamente. Temos vários internados em estado grave com Covid, mas temos vários que estão enfrentando dia após dia a luta contra o câncer, contra doenças incuráveis. E nós tivemos o privilégio de visitar um deles essa semana. E confesso a vocês que, estando lá, eu saí de lá muito mais alimentado do que quando cheguei. Pela fé, pela determinação, pela vontade de receber de Deus a cura. Irmãos, vamos interceder. Desenvolva esse hábito de interceder uns pelos outros, de orar uns pelos outros, de interceder por aquele que você sabe que está lá no leito de hospital, precisando de uma ação poderosa de Deus. Não perca a sua vontade, não deixe a sua vontade ficar do lado. Não, ore, interceda por aquele que você sabe, às vezes chegado, às vezes distante. Eu tenho pessoas que não estão próximas de mim, mas que eu tenho intercedido por elas. Clame a Deus, ore a Deus, e mesmo que Deus lhe responda não, permaneça, persevere. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua face. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui neste lugar, porque aqui nós estamos. Somos templo, ó Deus, espiritual do Senhor. Ó Deus, te pedimos as bênçãos, a cura do Senhor, se da Tua vontade for, para todos aqueles, ó Deus, que estão sendo colocados, ó Deus, esta hora no Teu altar. Nós te pedimos por aqueles que estão, ó Deus, nos leitos de UTI, lutando, ó Deus, pela vida contra a Covid-19. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão cuidando deles, pelos médicos, pelos enfermeiros, ó Deus, pelos faxineiros, por cada servidor, ó Deus, dos hospitais e clínicas. Ó Deus, te pedimos por aqueles que estão lutando, ó Deus, pela vida contra o câncer. Senhor, se da Tua vontade, que as Tuas mãos, ó Deus, poderosas, se estendam, ó Deus, para curá-los, e que eles reconheçam no Senhor a soberania, ó Deus, o poderio sobre suas vidas. Te pedimos, ó Deus, pelas autoridades do nosso país, que tenha responsabilidade, ó Deus, de deliberar recursos para a cura, para o atendimento, para evitar, ó Deus, que mais mortes e mais mortes aconteçam. Ó Deus,
que sejam, ó Deus, impelidos a fazerem isso, ó Deus, com sobriedade, com integridade, com um senso, ó Deus, de solidariedade e de humanidade. Ó Senhor, abençoa, ó Deus, a nossa cidade, abençoa o nosso estado, o nosso país, abençoa o mundo inteiro. Nós te pedimos, ó Deus, nesta hora, e te suplicamos, que o Senhor esteja, ó Deus, nos cobrindo, e que esse momento seja um momento de aprendizado para todos nós, que não passemos por ele, ó Deus, sem aprendermos, que não passemos por ele, ó Deus, sem sermos chamados à atenção pelo Senhor. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas aqui também colocados, ó Deus, em forma de culto. Nós sabemos, ó Deus, que a tua fidelidade não falha. Nós sabemos que as tuas bênçãos certamente caíram e cairão, ó Deus, sobre a vida desses que são fiéis. Que sejamos achados aprovados, ó Deus, também nesse quesito. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Permaneçam, irmãos, orando, intercedendo nas suas casas. Temos muitas pessoas precisando de nossas orações. Quero aqui agradecer ao pastor Enete pelo convite para estarmos juntos e justificar a sua ausência. Ele estava no Rio de Janeiro, não sei se já retornou, se está de retorno, mas ele disse que talvez retornaria hoje. Ele foi fazer um tratamento, umas aplicações, e o pastor Joel, como vocês sabem, na luta, embarcado, trabalhando. Trago o abraço deles também para a igreja e para todos que nos assistem nesta noite. Queremos, sem delongas, aproveitar o nosso tempo que é curto, convidar vocês que, se possível for, abram as suas Bíblias, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, apenas o verso 5, Gênesis capítulo 6, verso 5, você que está em casa também, se tiver de posse da sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, verso 5, se possível, permaneçam com as Bíblias abertas, estaremos discorrendo alguns textos nesta jornada de reflexão. Me lembro bem, irmãos, que preguei aqui no dia 2/6 de 2019, exatamente nesse texto. Talvez os irmãos, não sei se alguém costuma anotar, mas eu anoto todos os sermões, as datas, o local, a hora e o que Deus falou aos nossos corações. Estaremos pregando mais uma vez sobre esse texto, mas Deus me falou de uma forma diferente, e eu fiquei numa luta, confesso a vocês, entre duas reflexões, e Deus assentou no meu coração que deveríamos refletir nesta noite sobre esse texto. Gênesis capítulo 6, verso 5, está aí na projeção, e diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e se multiplicou, de forma que lhe trouxe uma certa tristeza, uma certa angústia. Irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque, na verdade, esse texto me veio à mente várias vezes essa semana. Ao longo dos dias, eu me perguntava por quê. Por que esse texto vem tanto à minha mente? E, na verdade, eu quero crer piamente que Deus queria falar aos nossos corações por intermédio desse texto. Porque, na verdade, a narrativa do texto, nós sabemos que fala exatamente sobre o dilúvio. E nós sabemos também que Deus havia falado ao povo através de Noé e incumbido a Noé que construísse a arca. E que ele falasse ao povo das verdades que ele tinha para falar. E que desse ao povo a oportunidade do arrependimento. Mas como nós conhecemos bem a história, não foi bem assim. Noé levou anos a fio construindo a arca. Noé, na verdade, quando Deus mandou que ele construísse a arca, ele não sabia se ia chover.
não estava chovendo. Vocês já imaginaram? A gente recebeu uma ordem para construir um barco e nem ao menos caía uma gota de chuva e não existia previsão de chuva. E os anos se passando e ele cabalmente cumprindo a ordem de Deus, construindo aquele barco. É interessante por demais, irmãos, quando nós discorremos na Bíblia. É necessário que nós adentremos na história, através da inspiração de Deus, para que possamos entender na essência o que Deus quer falar para nós. E eu creio piamente que Deus falará ao meu e ao seu coração nesta noite, através desse texto. Naquela ocasião, irmãos, no dia 2/6/2019, eu dei um título na mensagem do retorno dos dias de Noé. O pastor Billy Graham pregou um grande sermão em cima desse texto numa certa ocasião também. Mas eu queria hoje dar um novo título. Não obstante, fora da arca não haverá salvação. Fora da arca não haverá salvação. Irmãos, o que estava acontecendo nos dias de Noé? Se nós pegarmos o início, começarmos a ler o início do capítulo 6, nós vamos entender o que estava acontecendo. E se formos caminhando nos escritos sagrados, entenderemos ainda melhor à luz da inspiração do Espírito Santo de Deus. Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: naquela ocasião, nos primórdios da criação, no início, os homens estavam continuamente maus nos seus pensamentos. Não foi isso que nós acabamos de ler? Nós lemos apenas um verso, o verso 5 do capítulo 6. E viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação e os pensamentos do seu coração eram maus continuamente. Irmãos, quando Deus chega a registrar isso na sua palavra, é porque a coisa estava muito pior do que a gente pensa. Quando nós analisamos as coisas, eu fico observando, essa semana conversávamos em casa à noite, e eu fico perplexo diante de alguns fatos que acontecem. Essa semana, eu não sei se vocês tiveram acesso a uma informação, numa cidade aqui vizinha, próxima a nós, houve um estupro de uma menina de apenas 11 meses. Eu não sei se vocês souberam disso. E eu confesso a vocês, queridos, que aquilo me deixou arrasado e com requintes de crueldade. Ninguém sabe quem fez nada. Ah, mas isso é sensacionalismo. Não é não, irmãos. Vocês já pensaram? Um ser humano adulto ter coragem de lançar a mão de uma criança de 11 meses, menina, e estuprá-la? Nós já estamos vivendo os dias de Noé, talvez um pouco piores. Eu quero crer que, e nessa conversa que nós tivemos, eu pensei, se eu sou mau, se eu sou imperfeito, se eu tenho um monte de falhas, se eu sou pecador, eu não consigo olhar isso com olhos normais, naturais. Imagine Deus, com toda a sua santidade e poder, com toda a sua majestade e glória, irmãos. Pense bem, é a criação dele. E Deus viu que o pensamento dos homens, as suas emoções e os seus sentimentos eram maus continuamente. E isso é apenas um detalhe dessa semana. Eu não vou ficar passando reportagem aqui, que nós temos que partir porque é importante.
Eu não vivo vendo reportagem, eu não tenho tempo, irmãos, mas o pouco que me sobra de resto, quando eu vou, às vezes, trabalhar em alguma coisa no computador, às vezes aparece uma mensagem lá e a gente vai ver, e a gente vai vendo, e essa semana foi trágico, essa semana foi terrível. Nem a pandemia, irmãos, está fazendo com que as pessoas reflitam que nós precisamos ser melhores. Nem esse tempo grave tem feito que as pessoas estejam mais reflexivas e entendam que nós precisamos resistir ao diabo. Precisamos fugir do pecado. E eu quero, sem mais demora, ressaltar, dentro desse contexto, de que fora da arca não há salvação. 4 pilares da fidelidade de Deus, que Noé me ensina, através da qualificação de Deus na sua vida. O primeiro pilar que eu quero ressaltar está no verso 9, que é o pilar da integridade. Verso 9, se você quiser, confira aí na sua Bíblia, capítulo 6, verso 9, diz o seguinte: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Justo e reto. Irmãos, Deus olha para nós, Ele olha para o seu coração. Vocês que nos assistem, Deus olha para você e quer que você tenha esse primeiro pilar na sua vida, que você seja justo e reto. Vocês já observaram quantos desvios de recursos nós temos tido no nosso país nesse tempo de dificuldade? Ainda hoje falava com minha irmã e ela fica perplexa. Todos os dias nós nos falamos. Teófilo Otoni, governador Valadares, está morrendo gente que já não tem mais para onde botar, não tem medicação, não tem mais recurso, irmãos, não tem mais como atender as pessoas. Os melhores planos de saúde de lá já falaram, ó, não tem jeito, nem se você chegar aqui com milhões, nós temos como atender mais. Não quero criticar ninguém politicamente, mas aonde está o dinheiro que é destinado de emergência para tratar das pessoas nesse tempo grave? Está faltando integridade, irmãos. Mas Deus vê todas essas coisas. Nós nem podemos nem pensar em julgamento, mas Deus sabe e vê todas as coisas. Nós não sabemos quem fez, como fez, o que fez, quanto fez, isso não nos interessa. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Ele esquadrinha os nossos corações, Ele sabe de cada milímetro da sua mente, do seu coração, assim como sabe da minha. Ele requer de nós o pilar da integridade. O segundo pilar, muito importante, que naquele tempo estava faltando, e que hoje também está faltando, em muitos lugares, quiçá nos nossos arraiais, é o pilar da santidade. O texto na parte B diz o seguinte: Noé andava com Deus. Por que Noé andava com Deus? Porque Noé seguia os requisitos de Deus. Por isso que, quando ele começou a construir a arca, não existia a mínima previsão de chuvas, não caiu um pingo de água na sua cabeça. Deus manda para ele: Noé, construa a arca. E imediatamente Noé passou a construir a arca, exatamente com aquele projeto divino que Deus lhe determinou. A santidade de Noé lhe deu a condição de falar ao povo com autoridade, apesar de que o povo não o ouviu. Mas nós precisamos caminhar nessa direção. Irmão Henrique pregando aqui no domingo passado, eu entendi
muito bem a mensagem que ele passou. Nós precisamos, irmãos, levar a mensagem. Não interessa de que forma. Jesus precisa ser pregado. E não existe veículo mais poderoso do que esse que nós estamos usando. Porque o que eu falo aqui não faz diferença, irmãos. Mas o que o Espírito Santo de Deus faz no coração meu, de vocês e deles, faz toda a diferença. Porque nós somos meros veículos de transmissão do recado da palavra de Deus. Mas quem tem poder para transformar o coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter esse entendimento. E o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o nosso tempo. Essa palavra chega hoje, atinge os corações, às vezes provoca mudança agora, mas às vezes leva dias, meses, anos, para que possa então surtir o efeito desejado. E assim é o propósito de Deus, nós precisamos entender isso. Em nós não existe fluido nenhum para transformar a vida de ninguém, senão os pilares da integridade, da santidade, e o terceiro agora, da obediência. Interessante, irmãos, que no verso 22, diz o seguinte: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Entenderam? O que Deus tem requerido de você? Fidelidade nos dízimos? Tem gente que fala de dízimo. Dízimo é a coisa menos importante na nossa vida, irmãos. Não que nós não devamos entregá-lo, por favor, não distorçam. Dízimo é a 10ª parte de uma coisa que é muito fácil de eu fazer. Recebi meu salário, separei 10%, está lá, isso aqui é de Deus. Isso é fácil demais. Mas os outros 90% da nossa vida é o complicado. Isso está relacionado com esses pilares. Aqui não fala de dinheiro, irmãos. Aqui fala de caráter cristão. É bem verdade que uma coisa é consequência da outra, é processo de causa e efeito. Mas o importante aqui é que integridade, santidade, obediência e o quarto agora, fé, são atributos que nós precisamos desenvolver como cristãos. Ô irmãos, na arca só tinha lugar para pessoas que reuniam esses 4 pilares. Sabe por que a arca não se encheu? Porque os que não adentraram a ela não tinham esses atributos da fidelidade de Deus. Tem gente que não entende isso. Irmãos, só entrou Noé, a família dele na arca, e o resto, não se apavorem. Nós estamos caminhando para o fim da 2ª etapa, que será definitivo. E nós vamos entender isso mais à frente um pouquinho. Mas nós precisamos atentar. Ou nós assumimos os pilares da nossa vida cristã, ou nós estamos com a nossa vida cristã fadada ao fracasso. Me perdoem a franqueza. E eu estou incluído também. Pastor Enete também. Pastor Joels também. Irmãos, ou nós desenvolvemos esses pilares, ou nós estamos fadados ao fracasso. Não teremos uma vida plena. As pessoas que ouvirem a nossa mensagem, só pela misericórdia de Deus, porque aí eles olham, aquele cara ali, rapaz, não paga os outros, aquele cara ali é caloteiro, aquele cara ali é isso, aquele cara... Vão olhar para o homem sem integridade, vão olhar para o homem sem santidade, vão olhar para o homem sem obediência, vão olhar para o homem sem fé, que motiva os valores do reino. Seguindo aí, irmãos, para a gente finalizar, sem ressalva do texto de fé, se vocês quiserem conferir, para a gente ganhar tempo, Hebreus 11, verso 7, fala bem de como Noé entrou na galeria dos heróis da fé, porque Noé era um homem que andava diante de Deus
aprovado. Noé agradava a Deus. E a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Ele nos busca, Ele busca a estes que assim o fazem. Fora da arca, eu quero terminar dizendo que fora da arca, tudo será destruído. Se você puder, abra sua Bíblia aí, na 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Olha só o que diz. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Deus firmou o pacto lá no início. Esse lindo arco-íris que a gente presencia, e eu lembro todas as vezes, não destruiria a terra mais com as águas do dilúvio. Mas aqui nós temos uma profecia que fala de fogo. Já pensaram o que é isso? Eu peço a Deus que, se Ele puder, me poupe, que eu não vejo. Não sei quando será. Só Ele vai determinar. Mas uma coisa eu sei, estamos chegando muito próximo. Estamos chegando. Porque nós estamos exatamente, irmãos, guardem esse versículo, rabisquem esse versículo na Bíblia de vocês, rabisquem no bom sentido, grifem, sublinhem, passe o marca-texto, faça qualquer coisa. Gênesis, capítulo 6, verso 5, você que está em casa, faça o mesmo. Leia, releia, reflita, entenda o que Deus quer falar para você. Nós estamos vivendo um tempo de reflexão, irmãos, precisamos atentar, porque Deus está nos dando uma chance. Ele usou Noé no passado, Ele está usando pessoas hoje para dizer para você, arrependa-se enquanto você pode. Tome atitude. Seja íntegro, seja santo, seja obediente, seja um homem de fé, uma mulher de fé. Caminhe na direção da eternidade. Segunda coisa, que fora da arca, não haverá o socorro de Deus. Olha aí, no texto de Gênesis capítulo 7, verso 21, diz o seguinte, olha o que aconteceu. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado, de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e também de todo homem. Não haverá socorro fora da arca. E a gente sabe que a arca simboliza a presença de Deus. Naquela ocasião simbolizava, para mim continua sendo. A arca, para mim, eu vejo com olhos de respeito, de reverência, irmãos, porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo para salvá-lo. Tanto que Deus mandou Noé anunciar a salvação. Eles rejeitaram porque quiseram. Foi optativo, foi facultativo. Da mesma forma nós estamos pregando hoje. Vimos aqui, vai acontecer de uma forma terrível. A opção, a escolha é de cada um. Não haverá socorro de Deus fora da arca. Não haverá esperança. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 7, bem pertinho aí do texto que lemos. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens
ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não quiseram entrar na arca. É simples demais. Quem são os ímpios hoje? Aqueles que não querem aceitar o plano de salvação na pessoa de Jesus. É simples. Não é aquele que está sentado dentro de uma igreja, irmãos. Tem gente que entende errado. Ah, só os crentes são salvos. Eu digo para você que tem muito crente que vai estar perdido. Quero crer que não tenhamos nenhum de nós aqui perdidos. Já pensaram que situação grave? Crente dentro da igreja, perdido. Precisamos atentar. Por isso que eu falei dos pilares. Não adianta a gente ter nominal, ter um crente nominativo. O cara é crente, mas ele não é sério, ele não é honesto, ele não vive uma vida de santidade, ele não transmite os valores da fidelidade de Deus, irmãos. É terrível isso. É péssimo. Nós precisamos nos policiar muito com isso, para que tenhamos isso na nossa cartilha diária e peçamos, né, a Deus, quando nós oramos o Pai Nosso, não nos deixeis cair em quê? Em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que Jesus deixou essa oração? Porque ele sabia que nós estaríamos sujeitos a isso todos os dias. São as aflições. Para terminar, que o nosso tempo já estourou. Fora da arca, não haverá recurso, não haverá salvação. Olha, gente, quando eu leio no texto que nós acabamos de ler, que todos pereceram, é muito triste. Vocês têm sido penalizados pelas pessoas que têm partido da Covid, não tem? Eu tenho sido. Nós perdemos 2 vizinhos. Eu confesso que até hoje eu olho para a casa deles com tristeza. Eles não eram sangue do meu sangue, mas eram vizinhos queridos e amados, como todos os dali da redondeza são. Tem vizinhos ali que estão doentes, nós estamos orando incessantemente pela cura deles, se for assim a vontade de Deus. Tenhamos cuidado também, irmãos, porque há coisas que a gente decreta que Deus não decreta. Nós precisamos ser muito sábios com isso. As coisas estão no controle de Deus, sim, mas às vezes não é projeto de Deus. Às vezes Deus quer salvar através das últimas horas, e a gente quer que a pessoa seja curada. Irmãos, questionaram que o irmão Lázaro era um cara, uma bênção. Por que o irmão Lázaro morreu se ele era tão bom, evangelizava? Irmão Lázaro morreu salvo. É melhor que ele morra salvo do que ele morra perdido, irmãos. Nós precisamos entender isso. Não coloquemos Deus refém dos nossos anseios. Tem muita gente fazendo Deus refém dos anseios dele. Eu queria muito que meus tios fossem curados. Mas sabe qual a resposta de Deus para mim, irmãos? Morte. Eu perdi 2 tios no início da pandemia em uma semana. Aquilo foi doloroso, nós não pudemos nem ir no enterro. Eu orei pela cura deles. Mas não aconteceu. Eu fiquei decepcionado com Deus? Não. Eu pedi a Deus que Ele fizesse a vontade dEle. E assim foi feita. Vocês creem assim? Eu creio assim. Os meus vizinhos não suportaram. 2 morreram. Eu fiquei doído, gente. É difícil. Eu fui lá oferecer ajuda financeira, porque eu não podia entrar lá. Mas eu confesso a vocês que eu não consegui ficar. Nós oramos, minha família ora, nós temos uma agenda de oração, mas perdemos a batalha, pelo menos temporariamente. Mas eu não posso deixar Deus refém das minhas vontades. Eu queria que eles fossem curados. Deus respondeu não.
E muitos outros eu já perdi várias batalhas esse ano, irmãos. Se eu posso usar esse termo, perdi, talvez para mim seja perda, para Deus seja ganho, eu não sei. Ano passado foi terrível, foi uma derrocada de pessoas que eu intercedi e a resposta era não, óbito. Aí eu vou desfalecer e vou dizer, não creio mais em Deus. Não posso, irmãos. Eu não posso deixar Deus refém de meus anseios. Eu preciso ser obediente. Noé me ensina isso. Eu preciso obedecer. Ele é soberano. Eu concluo dizendo, não desistam de orar por aquilo que vocês acreditam, mas permaneçam, caso Deus lhes dê uma resposta negativa. Irmãos, não desistam, porque realmente todas as coisas estão sob o controle de Deus. Todas as coisas. Eu creio. A minha vida, apesar de uma vida, vamos dizer assim, falha, porque eu me considero diante de Deus super falho, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, e haja o que houver, Ele é Senhor de tudo. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Se você tem algum pedido, coloque diante de Deus. Eu não sei o que você precisa, mas não coloque Deus refém do seu pedido, pelo amor de Deus. Ore a Deus pedindo, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Jesus foi assim. Jesus nos deixou o exemplo. No momento de mais dor, de mais tristeza, Ele pediu que, se fosse possível, 100% homem, passa de mim esse cálice, mas 100% Deus. Todavia, não se faça a tua vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. Façamos isso. Vamos orar e depois estaremos com o pós-lúdio encerrando. Ó Deus, nós te exaltamos nesta noite, te glorificamos, ó Deus, pela grandeza, ó Deus, pela soberania do Senhor. Te pedimos que a tua palavra repouse, ó Deus, na nossa mente e coração, e que tenhamos entendimento, ó Deus, à luz do teu Espírito, para que haja salvação, para que haja transformação de vida, para que haja arrependimento e fé, ó Deus, remissão de pecados, para que pessoas nessa noite possam optar por entrar, ó Deus, na arca, que é oferecida como salvação, como presença tua através de Jesus, para acessarem, ó Deus, a eternidade com o Senhor. Te pedimos a tua bênção para esta semana. Ó Deus, cubra a tua igreja, esta cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo, com as tuas misericórdias renovadas, para que possamos prosseguir. E abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém.